Oi, amor. Olá, boa noite, todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao Para-Raio. Nesta quarta-feira, a gente vai estar conversando com Miguel de Barros, ele que é um sociólogo da Guiné-Bissau, que foi considerado o jovem mais influente da África Ocidental em 2018, e hoje vai estar aqui com a gente falando um pouquinho sobre juventude e transformação social no chamado Sul Global, que outrora também já foi chamado de países em desenvolvimento. E ele já está aqui e eu vou chamá-lo em. Vai ter aqui hoje. Pegando. Vamos ver. Olá, Miguel. Olá, boa noite. Boa noite. Todo mundo nos escuta bem? Bem, creio que está todo mundo ouvindo a gente bem. Se tiverem algum problema, gente, falem aqui embaixo. Mas hoje, então, a gente vai conversar sobre juventudes e transformação social no Sul Global. Esse que é um tema, tema do que você organiza, né, Miguel? E aí, para a gente começar, eu queria saber um pouco de onde vem esse seu interesse pelo tema e por tratar juventudes e transformação social. Boa noite, Raio. Muito agradeço a sua disponibilidade, o convite e todas as trocas que fomos tendo para preparar esta sessão. Ao mesmo tempo, também aproveito para saudar todos os amigos, conhecidos e interessados em acompanhar este live. Na verdade, eu tenho alguma dificuldade de dizer quando é que começou esse interesse. Eu acho que dei por mim dentro do movimento, né? Em termos de consciência, perdão, desde os meus 12 anos de idade estive envolvido em processos do associativismo, que era ao nível comunitário, que era ao nível da escola, do grupo de esportivos, mas também de movimentos religiosos. E fui sofrendo várias dinâmicas ao longo do meu processo de crescimento enquanto indivíduo, mas também enquanto alguém que é membro de toda essa dinâmica que acabou por acompanhar a minha adolescência. A liberalização política na Guiné-Bissau operou-se entre 91 e 94, com a realização das primeiras eleições. Com 12 anos já estava dentro desse movimento, né? Ou seja, eu faço parte de uma geração que cresce com o processo da liberalização política e que acaba por integrar um processo também de construção daquilo que é o movimento juvenil, ou seja, deixa eu fazer um parêntese importante, até a abertura política não existia movimentos juvenis na Guiné-Bissau. Até a abertura política existia movimentos para jovens, ou seja, eram organizações de massa, de partido único, que eram liderados por atores que não eram essencialmente jovens, mas evocavam pautas que eram para jovens. Então, esses movimentos são movimentos para a juventude, não de movimento de juventude. A partir de 92 começou a surgir uma dinâmica forte, ainda com uma bastante carga estatal de criação de institutos de juventude, do Conselho Nacional de Juventude, para transportar toda a cadeia daquilo que era o movimento de massa juvenil para um domínio mais estatizado e da extensão do poder em contexto democrático. Eu venho, depois desse movimento, já com uma iniciativa de criação de associações juvenis,
E esse processo acompanhou o país até a Guerra Civil, 98, 99, numa clara afirmação de uma tendência de que não interessavam as políticas públicas serem definidas por atores que não eram reconhecidos a sua maturidade nem a sua capacidade de identificação, de formulação e de implementação das suas políticas públicas, né? Então, isso acabou por ser um processo também de diálogo, de confronto, para a assunção de um espaço público que estava a ser disputado não só entre partidos políticos, mas também entre a sociedade política e a sociedade civil. E eu venho exatamente desse processo, já com maior maturidade, a partir de 96, no meu caso, com a criação daquilo que hoje é a organização mais sólida ao nível nacional de promoção do desenvolvimento participativo, mas voltado para a questão da conservação de espaços e recursos naturais. Então, esse é meu lugar aqui, mas depois tive uma vida associativa bastante intensa dentro do contexto acadêmico, e isso acabou por favorecer também o diálogo que eu pude fazer, tenho feito, com como é que a academia percebe dessas transformações que foram ocorrendo. Então, a partir de 2006, comecei a pesquisar exatamente sobre a dinâmica do associativismo juvenil na Guiné-Bissau enquanto um processo de integração social. Num país com altas taxas de desemprego, com inexistência de universidades e, ao mesmo tempo, com níveis de pobreza, o que é que justificava a ausência da violência e, ao mesmo tempo, a ausência de grupos extremamente marginalizados? Era exatamente esse processo de integração através das associações juvenis que permitiu a um conjunto de sectores desfavorecidos e marginalizados das políticas públicas construir não só uma agenda, mas uma capacidade de empoderamento na sua ação pública. E foi isso que permitiu não só o enfrentamento das questões, por exemplo, do desemprego, criando capacidades técnicas dentro das associações juvenis, mas ao mesmo tempo também criando percursos e trajetórias de liderança. Liderança quer ao nível comunitário, quer ao nível, por exemplo, da mobilidade do espaço público para o conhecimento dos processos de transformação em curso e, ao mesmo tempo, influenciar essas transformações. Foram assim que surgiram, antes das universidades, aquilo que foram as dinâmicas das redes juvenis, que promoveram campos de féria, escolas de voluntariado, a Universidade da Juventude, campos de produção de conhecimento, exatamente para formar as pessoas, por exemplo, nas técnicas como a elaboração do relatório, produção de uma ata, identificação e gestão de um projeto, a questão, por exemplo, de empreendedorismo e pequenos negócios, a questão, por exemplo, de liderança, de questão de igualdade do género, de valores ambientais. Então, esse processo é que permitiu criar uma capacidade das sociedades guineenses, não só urbanas, mas também nas zonas rurais, de amortizar todos os efeitos que a ausência das políticas públicas, a ausência do Estado tinha na vida das pessoas. Daí que, no nível da África Ocidental, embora a Guiné-Bissau é aquela que tem a menor capacidade econômica e menor nível de desenvolvimento econômico, mas é o Estado mais pacífico da África Ocidental, exatamente porque, por um lado, as pessoas têm acesso aos espaços e recursos produtivos, mas porque esse processo de integração do associativismo juvenil criou uma possibilidade de maior integração, de articulação e de partilha daquilo que são os valores essenciais para a construção do Estado. Esse elemento perdurou e continua ainda a influenciar o comportamento dos jovens aqui na Guiné-Bissau. Você entende de que maneira que essas habilidades, essas capacidades desenvolvidas a partir dessa experiência de associação, tanto aí na Guiné-Bissau quanto em outros países por onde você passou e conhece a realidade, como que essa experiência tem e pode possibilitar que esses jovens sejam agentes realmente dessa transformação agora, principalmente a partir desse contexto que a gente está vivendo de pandemia e coronavírus, enfim, que vai demandar aí uma
reestruturação da sociedade como a gente conhece? Antes de chegar à questão, é preciso dizer que essa categoria social que nós estamos a falar já é protagonista. Já é protagonista exatamente a partir do momento que deixam de ser atores passivos, ou seja, receptores das políticas públicas, mas passam a ser desencadeadores das próprias políticas públicas. Há um elemento muito importante. Em África, sobretudo na África subsaariana, o sistema educativo é muito abstrato. Para além do sistema educativo ter sido um modelo herdado do regime colonial, do qual os Estados, nos primeiros 10 anos, conseguiram ter alguma capacidade da sua endogenização, mas rapidamente, nos anos 80, metade dos anos 80, com o Programa de Ajustamento Estrutural do Banco Mundial FMI, uma agenda neoliberal, transformou o processo educativo não numa agenda ideológica, mas numa agenda meramente de serviço e comercial. Isso levou a umas reformas bastante terríveis, que fez com que, por exemplo, tudo aquilo que era a capacidade de produção de pensamento, a questão do patriotismo, a questão, por exemplo, do serviço, foi retirado do sistema educativo, mas também a capacidade de produção técnica, como, por exemplo, a aprendizagem de artes e ofícios, foi também retirado do sistema educativo. E foi também retirada a própria capacidade criativa, tudo aquilo que eram os elementos ligados à arte, à cultura local, nacional. Isso tudo foi esvaziado do sistema educativo. Mas o mais complicado desse processo é que retirou a possibilidade do sistema educativo ser elemento que ancora no sistema produtivo e econômico, que demonstra às pessoas desde a fase primária como é que podem ser donos da sua própria produção social. Então, a partir desse esvaziamento, o que é que acontece? O sistema educativo acaba por ser um elemento altamente produtor de um vazio. Cria, quando se pergunta a uma criança, a um jovem, a um adolescente, por que vai à escola, sendo que a escola não é o espaço mais atrativo, a resposta que aparece dentro do sistema é sempre que é para vir a ser alguém amanhã. E nunca para ser alguém hoje. E ao mesmo tempo, mesmo que esse sistema lhes permita chegar com uma ilusão no fim do seu percurso, com um papel na mão chamado de certificado ou diploma, esse certificado ou diploma não qualifica o jovem. Então o jovem chega com uma expectativa de 12 anos dentro do sistema, que chega numa fase de transição para a vida adulta, para enfrentar o contexto mais competitivo, tem um documento na mão que diz que certifica que tem um conhecimento, mas não tem competências práticas para a implementação daquela conquista que tem na sua mão. É uma frustração total. Então, o processo do associativismo juvenil permitiu aos jovens, ao nível da África subsaariana, enquanto estiverem dentro do sistema educativo esvaziado, experimentarem modelos de conhecimento, de produção complementares, que os transformam em cidadãos agora. Podendo limpar o seu bairro, podendo construir possibilidades de projetos para, por exemplo, empreendedorismo social, podendo transformar tudo aquilo que eram os pensamentos mais passivos em uma agenda pública. Isso deu uma espiral bastante favorável a todos os países que estavam a entrar num contexto da liberalização democrática. Se, por um lado, a liberalização democrática não era fruto de uma orientação de que iria trazer esses ganhos, porque a liberalização democrática foi muito pensada numa lógica economicista, ao mesmo tempo, esse viés da participação cívica permitiu resgatar a questão do patriotismo, permitiu resgatar a questão da consciência pública e cívica, mas ao mesmo tempo deu aquelas ferramentas técnicas para que o jovem possa mediar a sua relação não só com o mercado de trabalho, mas com a sua própria utilidade dentro do espaço no qual está. Então, essa transição é algo que foi altamente decisiva para que não só se possa confrontar a questão da pobreza, mas ao mesmo tempo trabalhar na questão da autoestima.
E como é que essa autoestima dos jovens permitam dialogar entre qual é a condição entre os próprios jovens para mudar o seu contexto, mas ao mesmo tempo como é que essa articulação permite também começar um diálogo com um perfil gerontocrático do próprio poder no espaço de disputa desses países. Então, esse elemento é um elemento que até hoje são conquistas que entram. Agora, por que esse diálogo é complicado? Esse diálogo é complicado porque a percepção que as pessoas têm sobre a condição do jovem não é realmente aquilo que é o que se operacionaliza enquanto juventude. Isto porquê? Porque numa primeira fase, os primeiros estudos sobre juventude surgiram efetivamente com as independências e a Revolução Industrial. Se não queremos esquecer, os principais líderes protagonistas da independência em África tinham entre 18 a 23, 25 anos, né? Portanto, é algo extremamente importante daquilo que era a transformação. Mas a academia, é uma academia universalista colonial, ignorou esse movimento enquanto movimento juvenil. E orientou mais as análises daquilo que hoje são as teorias sociológicas universais a partir da Revolução Francesa, de maio de 68, e também dos acontecimentos nos Estados Unidos da América. E cristalizaram isso como aquilo que marca o início de uma agenda juvenil. Isso é uma falsa questão. Para nós, a assunção dessa condição parte exatamente com o movimento das independências das colônias, contra as colônias em África. Esse processo é muito importante. Agora, como é que isso ficou complicado? Ficou complicado porque as instituições supranacionais, como Nações Unidas, a União Africana, ficaram a repousar na criação de conceitos a partir daquilo que foi a primeira matriz, a matriz biológica, de considerar que os jovens são uma faixa etária, por exemplo, as Nações Unidas, 18 a 24 anos, a União Africana, tomando um bocado o contexto africano, dizem de 15 a 34 anos. Essa concepção é uma concepção altamente obsoleta, porque a questão da maturidade não se coloca com a idade. A questão da maturidade coloca-se com um conjunto de dinâmicas que permita depois chegar a uma dimensão muito mais complexa. Vou dar dois exemplos. Em alguns grupos étnicos, por exemplo, aqui na Guiné-Bissau, vou falar dos mandingas, até porque no Brasil mandinga tem uma outra conotação. Mas a mandinga é um povo que tinha um grande império, Mali, que partem do Império Mandé, e que os primeiros contingentes de homens e mulheres que foram escravizados para o Brasil, esse grupo étnico foi um dos primeiros que foram. E como tinham algumas artes, como, por exemplo, a questão da feitiçaria, e ao mesmo tempo o domínio das questões ligadas, por exemplo, à produção do artesanato, então, tudo que foi o elemento criador de uma macumba na sociedade brasileira, escravagista, foi levado para esse grupo étnico, os mandingas. Então, na sociedade mandinga, os artesãos são elementos de status altamente classificado. O que acontece? Para que um jovem passe a ser considerado adulto na sociedade mandinga, basta casar-se. A partir do momento que consegue ter a sua família formada, mesmo se tiver 15, 16, 17, 18 anos, passa a ser um adulto. Okay? Enquanto que, por exemplo, Mandinga aqui é uma comunidade étnica que foi islamizada e que tem uma estrutura vertical. Muito gerontocrática também e masculina. Enquanto, por exemplo, na sociedade Balanta, que é um grupo étnico com estrutura horizontal, que professa religiões de matriz africana, as pessoas só atingem a maturidade, podem casar, ter filhos, quando fizerem um ritual de transição, fanado, que é chamado aqui, e ganham o estatuto de homem. Okay? Antes de chegarem a esse estatuto de homem, são considerados de blufo, ou seja, que ainda são júniores sociais. As pessoas podem chegar a 40, 50 anos, enquanto não fizerem esse ritual, não são ainda adultos, ainda são júniores sociais. Portanto, dentro dessas categorizações que as Nações Unidas trazem,
esse modelo é completamente obsoleto. Portanto, a dimensão antropológica de busca de pertenças, de sentidos de identidade, foi um elemento que começou a permitir estruturar a visão sobre a questão da juventude. Mas não foi suficiente. Era necessário chegar a uma dimensão muito mais de socioantropologia e de ciências políticas que olhasse para a complexidade das dinâmicas. Essa complexidade das dinâmicas é aquilo que é chamado de incorporação dos sentidos. Ou seja, é idade, é classe, é gênero, é cor da pele e, ao mesmo tempo, é a consciência que a pessoa tem sobre a sua própria condição, e isso traz dinâmicas muito importantes para que a juventude não seja categorizada como um elemento singular, mas sim para falarmos nas juventudes. Porque eu posso estar aqui, meu irmão está do outro lado, mas se, por exemplo, meu irmão, mesmo que seja o meu irmão mais velho, se não se casar, eu me casar, no contexto onde eu estou, já eu sou adulto em relação a ele. Agora, se ele, por exemplo, na sociedade onde está, que é uma sociedade mais individualizada, se ele tem um emprego, vive sozinho e tem capacidade econômica para orientar a sua vida, dentro dessa sociedade já é um adulto. Portanto, a percepção dos contextos é algo extremamente importante. E podemos levar isso na questão, por exemplo, do gênero. Uma menina pode ter 18 anos, se casar, mesmo que não tenha renda, numa sociedade africana, na África subsaariana, é considerada já de adulta. Enquanto que, se não se casar, é uma profissional liberal, ainda há um entendimento social de que não cumpriu as etapas para a sua autonomia. Portanto, há uma espécie de controle social masculino, altamente machista, que reproduz certos valores que fecham campo de manobra à maturidade dessa. Portanto, essas especificidades devem ser tomadas em consideração na análise do processo da juventude para não colocar tudo no mesmo saco. Da mesma coisa com um jovem no espaço, por exemplo, que é camponês, do jovem que está num contexto altamente urbano, como, por exemplo, de Brasília, as dinâmicas são muito diferenciadas. Agora, o que é que isso nos interpela para um contexto de enfrentamento da pandemia? É exatamente que, se por um lado, e é muito importante essa colocação, o contexto da pandemia vem-nos mostrar-nos que, a partir de 2020, estamos a viver efetivamente a era da juventude. O que é que acontece em contextos africanos? Mais de metade da população africana é jovem. Portanto, a África espera de que o efeito da pandemia será menos impactante porque tem população com uma faixa etária e uma condição de vida que permita aguentar esses choques. E, ao mesmo tempo, tem uma capacidade, as sociedades africanas, de integração dos idosos, que não são velhos, são homens e mulheres grandes, porque estão dentro da família, e as instituições de terceirização desses atores são pouco existentes no contexto africano, enquanto que nas sociedades ocidentais e nas economias neoliberais há asilo, há lares de terceira idade, onde muito cedo basta as pessoas entrarem no estado da reforma ou da pensão, entram automaticamente nesses espaços. Portanto, a África não tem essa dinâmica comparativamente com outras realidades. Daí que as mortes que nós estamos a assistir, as mortes não só consentidas, mas provocadas dos idosos no Norte, como, por exemplo, se viu em Itália, como, por exemplo, está-se a ver nos Estados Unidos, como se, por exemplo, vê na Espanha, é exatamente uma corrente ideológica neoliberal que apercebe-se que a sua capacidade de manter uma certa hegemonia tem que passar por ter um contingente populacional jovem que permita estar em altura de competir com as sociedades que são marginalizadas e que foram marginalizadas até agora. Portanto, esse é um elemento extremamente importante. Não há inocência nas mortes que estão a acontecer com o Covid. Então, essa dimensão da juventude é tão nítida que, ao mesmo tempo, as dinâmicas de maior enfrentamento e exposição ao risco está a acontecer exatamente dentro desse segmento social que tem mobilizado em campanhas, por exemplo, como você está a fazer, de mobilização de recursos, em debates públicos e, ao mesmo tempo,
no confronto daquilo que são as tendências dos Estados, é manter uma lógica opressora-repressora e que permita controlar os jovens dentro de um esquema serviçal partidocrático e que lhes permita diminuir a possibilidade de intervenção no espaço público. Em África, de uma forma muito particular, os jovens, devido a esse background de intervenção ao nível da sociedade civil, estão a conseguir dar capacidade às estruturas comunitárias para enfrentar a ausência do Estado, mas ao mesmo tempo estão a colocar em xeque as próprias lideranças políticas. Daí que, no pós-Covid, um dos grandes desafios que nós vamos ter que saber gerir é exatamente a questão da disputa do espaço público e do poder entre uma geração mais velha, a média dos dirigentes africanos, a média de idade, está acima de 65 anos, quando tem uma população, cerca de 44% tem menos de 40 anos. Portanto, é fundamental perceber de que nós estamos aqui perante uma dialética do poder que a visibilidade que os jovens estão a ter agora, neste momento, é uma pressão tremenda para dar respostas, mas no momento a seguir vai ser de um recalcamento forte para que não cheguem ao espaço de decisão, porque precisam, na consciência e na percepção desses atores, de serem controlados, exatamente pela sua capacidade de transformação. Aqui, Miguel, só te pedindo para dar uma olhada no que as pessoas têm falado aqui sobre a nossa conversa. Rita Silvana diz: no Brasil também há divergência em relação à categoria juventude. O critério idade não é suficiente para caracterizar a juventude. Léo de Sage: exatamente, Rita. Bizarro o fenômeno de tentar universalizar essa noção tão complexa. Paula Balduino: embora a cooperação internacional seja importante em muitos casos, pode ser homogeneizadora e imperialista. Michele: nesses contextos em que Miguel está a dizer sobre constituir família, tornam jovens adultos. Isso significa que a juventude é interrompida para uma adultização antecipada? Eu gostava de responder à questão da Michelle e agradeço as outras contribuições todas. E vou cingir exatamente de que nós não devemos ter categorizações. Temos que tomar as especificidades. E vou dar aqui 2 exemplos que permitam demonstrar essa dinâmica também. Por exemplo, no contexto africano, atendendo que a média também da idade é muito precoce, então há uma tendência também precoce de constituição de família, independentemente da capacidade econômica e sobretudo porque em contextos rurais ainda as meninas não têm liberdade do seu corpo, não têm liberdade das suas escolhas. Muitas das vezes são as famílias que negociam o seu casamento a partir do pagamento de dotes, né? Esses dotes têm vários nomes, na Guiné, Moçambique, Angola, de acordo com as especificidades. Mas é uma espécie de garantia de que o processo educativo de investimento na menina irá ter uma recompensa com uma espécie de aquisição que uma outra família vai fazer a partir do casamento. Então o marido, o futuro marido, é obrigado a pagar um conjunto de dotes para ter direito de posse do corpo da mulher. Isso é uma realidade ainda, tristemente, que acontece. Agora, ao ir para o casamento, muitas das vezes também não é homogêneo. Se, por exemplo, encontrar uma família mais aberta, que está num contexto de maior interação com outras culturas, há possibilidade de emancipação, a partir da acesso à educação, a partir da capacidade econômica, da inserção no mercado não formal e de criação de redes que permitem fintar essa teia. Mas há contextos, por exemplo, mesmo nos espaços urbanos, onde existem todo o equipamento social, políticas públicas, onde os jovens, exatamente pela marginalização social e de desemprego, constituem famílias, mas estão integrados dentro da família original dos pais. Esses jovens que formam famílias têm ou esposo ou esposa e filhos em casa dos pais, não têm autoridade enquanto sêniores.
sociais continuam a ser júnior sociais. Porque quem decide todo o processo de educação dos filhos, quem decide tudo aquilo que é o investimento na economia familiar, quem garante a alimentação, que é o patriarca, é ou o chefe de família, o pai, ou a chefe de família, a mãe. É quem determina as condições de vida e de intervenção dentro desse espaço. Portanto, não significa automaticamente, quando a pessoa casa, tem uma autonomia ou que deixa de ter autonomia. Depende muito em que configuração familiar, social, cultural e econômica vai se inserir. Portanto, esse elemento é fundamental. Agora, ainda nas sociedades africanas, continua a ser muito difícil as jovens, as meninas, terem possibilidades de construírem espaços autônomos de vida e de escolhas. Porque o caráter comunitário é extremamente forte ainda, de vigilância, de controle, de pressão. E, ao mesmo tempo, o culto do machismo acaba também por diminuir as possibilidades de livre escolhas. Daí que a maior parte das meninas com a situação, por exemplo, face ao estado civil, de solteiras ou viverem sozinhas, são pessoas que essas sociedades catalogam como rebeldes. Mas por que é que são rebeldes? São rebeldes porque têm autonomia econômica, têm autonomia técnica, são profissionais que têm um nível de escolarização muitas das vezes acima da capacidade das pessoas com quem estão, têm um nível salarial que muitas vezes é o dobro das pessoas com quem estão. Então, há todo um nível de preconceito machista que acaba por colocar a situação da menina ou da jovem em uma disputa silenciosa, mas que condiciona toda a sua ação pública. Portanto, agora, imaginemos que essa jovem tem a sua colega com mesmas condições, mesmas capacidades, mesmo status, que já vem de um casamento, mesmo não sendo um casamento feliz. A outra é tomada como quem, de facto, é mais bem-sucedida. Por quê? Exatamente por esse culto do controle do corpo, do controle das expectativas, do controle da ação pública da mulher, ser algo ainda extremamente exacerbado dentro da sociedade que rege por normas e padrões machistas. E como você percebe essa ligação ou similaridades e diferenças entre o que se percebe como juventude, nesse exemplo que você traz da Guiné-Bissau, com a juventude que a gente tem aqui no Brasil, de acordo com a sua vivência e o que você já vivenciou aqui no nosso país? Tomando um contexto de juventude no sul global, eu gostava de tomar 7 dimensões e um ponto à parte. Quais são essas dimensões? Temos que olhar para a educação, temos que olhar para o emprego, temos que olhar para a mobilidade, temos que olhar para a habitação, temos que olhar para a produção de consumos e lazer, é um elemento simbólico, é muito importante. Temos que olhar para a questão dos direitos e reprodução sexuais. Temos que olhar depois para a questão de movimentos, como é que se engajam numa agenda pública. Agora, para além desses 7 pontos, há uma dimensão que é a questão da marginalidade e violência. E quero começar exatamente por esse desvio. O debate no espaço africano e do Sul, mesmo no contexto, por exemplo, da América do Sul, tem-se debatido muito a questão da marginalidade, da questão do contrabando, da prostituição, de tráficos, de migração, como elementos que são associados à questão de uma certa delinquência juvenil. Há uma retórica, há um discurso público de que os jovens são preguiçosos, os jovens são delinquentes, sabe que a questão da violência ou de roubo são os jovens. Por quê? Porque esse discurso é mais fácil. Não é interessante reproduzir esse discurso. Muitas vezes os próprios jovens reproduzem isso. Mas se quisermos ser mais ou menos inteligentes, a pergunta é:
Será que os problemas que nós estamos a associar aos jovens, marginalidade, contrabando, prostituição, violência, tráficos, são problemas dos jovens ou são problemas dos Estados? São problemas das instituições que devem ter a capacidade de implementação de políticas públicas ou são escolhas que as pessoas fazem porque gostam mais de ser bandido? Portanto, isso é uma falsa questão. Associar a questão da delinquência aos jovens é um pensamento não produtivo, é um pensamento banal. Quando há delinquência, o Estado é que é delinquente. As políticas do Estado é que são delinquentes. Os atores que emergem para a implementação dessas políticas, eles é que não têm capacidade de criar aspirações. Como a juventude é a franja de maior energia e também das nossas sociedades, de maior contingente de concentração, é o elemento mais visível. É fácil. Agora, se formos ver, nós encontramos até, se for por questões geracionais, mais delinquentes adultos do que próprios jovens, né? Porque eles é que definem a vida desses jovens. Mas aqui, a partir do momento que nós arrumamos a questão da delinquência, entramos naquilo que é elemento produtivo, que é qual é o acesso à educação que os jovens têm? Quais são as competências que os jovens conseguem ter dentro do sistema educativo? Qual é o nível de qualidade que o sistema educativo dá aos jovens para serem donos do seu pensamento e atores da sua própria transformação? Hoje, o acesso ainda não é igual, é discriminatório e não tem permitido que diferentes esferas sociais, diferentes grupos sociais, tenham as mesmas possibilidades de construção do seu próprio imaginário. Portanto, primeira dimensão. A dimensão educativa é estrutural para a criação da autonomia dos jovens. A segunda dimensão, o emprego. O nível de desemprego que hoje existe nos nossos países é exatamente resultante dessa desconexão do sistema educativo com o setor do trabalho e a economia, que faz com que os jovens ficam numa condição de precariedade. É como se estarem a viver vidas suspensas. Nem escola, nem trabalho, nem sonho, nem desejo. Portanto, essa dificuldade de criação de competências para o emprego faz com que os jovens fiquem numa dinâmica de informalidade. E aqui entra a questão da dimensão da migração. Que a maior parte da migração, como nós olhamos no contexto africano, são as migrações muito arriscadas, em barcos, sem condições, em grande contingente, a buscar em outros países, é resultante dessa desestruturação do modelo econômico que não dá possibilidades ao jovem de criar o seu trabalho e, ao mesmo tempo, ter capacidade de alimentar a sua economia a partir da ligação que pode fazer com aquilo que são os instrumentos que vêm do sistema educativo e familiar. E isso leva à terceira dimensão, que é a mobilidade. Enquanto menor as competências e o nível educativo, enquanto menor a capacidade econômica de ingresso, menor é a mobilidade dos jovens. E quem tem menos mobilidade dentro desse contexto global hoje, tem menos recursos para desencadear a sua própria transformação, independentemente do lugar da sua origem. Portanto, a educação e o emprego são elementos que condicionam a impossibilidade de mobilidade. Quando digo aqui mobilidade, não é só mobilidade física, mas é mobilidade social ascendente. O meu pai era camponês, a minha mãe era camponesa, mas eu sou engenheiro agrônomo. E venho com os saberes da terra, mas tenho as competências e ferramentas porque políticas públicas permitiu para que eu tivesse acesso para mediar a minha relação com o meu contexto de origem e criar a minha capacidade de enfrentar o mundo. Essa mobilidade deixou de existir de uma forma igualitária. Por isso é que há mais escolas privadas, colégios privados, instituições de ponta privadas do que públicas. E é por isso, por exemplo, que nós vimos, saiu uma reportagem de que os dirigentes, até casos de ministros da educação, do ensino superior, são empresários do setor da educação. Então, quando tem um dirigente que é ministro da educação, ou tem um dirigente que é ministro da saúde, e que tem negócio no setor da educação e da saúde, como é que vai fazer investimentos em políticas públicas para a saúde? Porque não lhe gera negócio. Portanto, isso diminui a capacidade de mobilidade, de aspirar futuros para os jovens. Isso tem implicação muito forte nas possibilidades de habitação. Um dos maiores problemas que o Brasil tem é falta de capacidade de terem tetos dignos. Acesso à habitação. Acesso à habitação é um problema grave em todos os países do Sul.
O que leva à minorização dos jovens, através dessa condição de júnior social, é exatamente não terem capacidade de terem uma habitação que permita estar numa condição não periférica, mas de potência para gerarem todos os outros processos de criação e de conforto que lhes permita depois também terem possibilidades de olhar qual é o lugar que querem ocupar no mundo. A quinta dimensão é a questão do consumo. Hoje, podemos olhar para o consumo de uma forma muito interessante. As maiores repressões que os jovens tiveram ao longo dos anos foi exatamente devido às formas de manifestação cultural, quer através da música, quer através da artesanato, quer através da pintura, das artes de rua. Sistematicamente, ou foram catalogados como bandidos, ou foram catalogados como marginais, quando estavam a criar um sistema de pensamento cultural altamente sofisticado. O que é hoje Bob Marley, o que é hoje Fela Kuti, o que é hoje, por exemplo, todos os artistas de rua que produzem e demonstram a sua capacidade criadora, que foram chamados por um certo setor como tribos urbanos e não enquanto atores, são elementos de fragmentação que exatamente faz com que as políticas públicas do setor cultural não sejam colocadas dentro dessa perspectiva da economia criativa, dando empoderamento aos atores que estão a transformar e a mediar a relação do espaço público. Portanto, a negação da capacidade produtiva e as possibilidades de, através da música, através do cinema, através da literatura, através da oralitura, através, por exemplo, das manifestações culturais, criarem novas formas às quais há acesso de uma forma universal, é um elemento crítico que coloca depois os jovens numa crise identitária, porque não conhecem as suas origens e têm dificuldades de perceber qual é o seu lugar do ponto de vista cultural para depois desencadear a ação política. Isso tem uma reprodução forte no ponto 6, que são os direitos sexuais. Quando é que se começa o namoro? Quando é que se casa? Quem é que pode casar? Em que condições é que casa? E quando casar, que tipo de opções de família quer montar? E aqui também os direitos das pessoas lésbicas, transexuais, de como é que assumem o seu corpo, como é que assumem a sua sexualidade e como é que colocam isso enquanto elemento de livre vivência. São elementos que ficam completamente recalcados. Exatamente porque, à medida que nós vamos subir o degrau, esse degrau é nos colocar de uma forma inversa. Pensamos que estamos a subir, mas estamos a descer porque não há um nível de comparabilidade que demonstre essa mobilidade que nós estamos a desejar, porque as bases, as suas fundações estão completamente corroídas. E isso leva depois a um elemento, o sétimo elemento, em duplo sentido. Como é que, a partir desse elemento de discriminação, como é que, a partir desse elemento de exclusão, como é que, a partir desse elemento de diferenciação, se constituem coletivos de pessoas organizadas e como é que, a partir dessa organização, constroem níveis de integração, níveis de participação, ao ponto de serem reconhecidos enquanto atores de movimentos sociais. Muitas das vezes, no contexto, por exemplo, africano, nós tivemos entidades enquanto tal que, devido a essa carga de repressão, acabaram por formar milícias. Exatamente porque não conheceram as alternativas de integração num processo do Estado. Então, o processo que conhecem é um processo de desintegração. Então, as milícias, como por exemplo o Boko Haram, reproduzem exatamente essa diferenciação, essa exclusão, que não foi permitida a um conjunto de gerações de jovens, porque a tecnologia do Estado não só era repressiva, mas era muito elitista, controlada, a partir do mercado neoliberal fora do continente do que para responder às necessidades das pessoas dentro do seu país. Nigéria é a maior potência da África Ocidental, é a maior produtora tem a maior produtora de petróleo, mas é o país onde os combustíveis são mais caros, onde há mais gente exposta à pobreza e onde há também maiores riquezas de África. As 5 pessoas mais ricas da África, 3 estão na Nigéria. Portanto, quando vamos encontrar o nível de pobreza de um país que só dois estados, porque o Estado Federal, Abuja e Lagos, tem cerca de 30 milhões de habitantes, já dá para ver o nível de competição para acesso aos recursos. Então, é perfeitamente compreensível quando temos movimentos como Boko Haram, entra numa lógica de desestruturação
porque não conhecem o outro lado de integração. Então eles fazem desintegração pensando que estão a integrar, porque é o modelo que conhecem. Mas encontramos coisas também muito interessantes. Posso olhar, por exemplo, para países como Guiné-Bissau, onde o Estado é frágil, o Estado é descontínuo. Nós tivemos, até agora, de 94 para 2020, fizemos 6, 7 eleições, fizemos dobro do golpe de Estado. Por cada eleição fizemos 2 golpes de Estado. Então, o que é que isso significa? Seria um caos. Mas não, porque o modelo de integração social, quer das estruturas comunitárias camponesas, quer da sociedade civil, a partir dessa dinâmica dos jovens, das ONGs, permitiu criar uma visão positiva da sociedade, construtora, integradora, onde a esperança, embora tarde a concretizar, mas ainda não é uma ilusão. Então, a crença de que temos um país para construir uma nação e essa nação colocar ao serviço da sua sociedade, do seu povo, é elemento que permite maior nível de crença e também não desintegração. Agora, onde é que está o problema? O problema está, olhando tanto para o caso da Nigéria... Deixa eu te interromper, Tio, quando você fala sobre essa questão da percepção de nação. Eu fico curiosa de querer entender como que funciona essa questão da esperança e do entendimento. Quando a gente tem aí diversas comunidades, diversos povos diferentes, como se instaura esse sentimento de nacionalidade ou de Estado-nação dentro desse contexto? Esse sentimento não se instaura, esse sentimento se constrói. Por exemplo, o Brasil foi uma nação, hoje o Brasil não é uma nação, claramente. O Brasil hoje é um segmento de interesses localizados dentro do sistema político, interesses econômicos, interesses militares, interesses religiosos e interesses, por exemplo, quando digo econômicos aqui, falo dos ruralistas, falo dos mineiros, e que desagrega tudo aquilo que é a possibilidade de construir a ideia da nação. Portanto, hoje não é. A Guiné-Bissau, por exemplo, não é uma nação. A Guiné-Bissau, durante o processo de fundação do Estado da Guiné e Cabo Verde, foi uma nação. Por quê? Porque houve construção de um movimento que levou à projeção de uma ideia de Estado onde não havia raça, onde não havia religião, onde não havia classes, mas havia um sentimento de pertença a um território onde as culturas é que faziam a noção daquilo que nós chamamos de guinendade, ou seja, aquilo que nos une. Aquilo que nos une é aquilo que não só é algo que pertence a todos, mas são as partículas de cada um que faz o todo. E essa partícula de cada um que faz o todo é o elemento de referência da nossa autoestima. Isso foi construído durante o processo de luta e libertação. Agora, o modelo de democracia eleitoral que trouxe uma visão completamente distorcida daquilo que é a visão comunitária, encontrou também um modelo de populismo e de regimes extremamente fechados, baseados em ditadura, que criou uma espécie de polo. Tanto o regime ditatorial desconstruiu o Estado, e foi isso que levou, por exemplo, à morte do Sankara, foi isso que levou ao golpe de Estado de Nkrumah, foi isso que levou ao golpe de Estado de Salvador Allende, foi isso que levou ao assassinato de Samora Machel, foi isso que levou à morte do Martin Luther King, exatamente porque não se queria reconhecer que dentro desses contextos, os segmentos que não reproduzem o modelo neocolonial podiam ter espaço de construção de nações alternativas. Portanto, esse modelo ainda continua a imperar, sobretudo quando a cultura democrática, que deveria ser o elemento mais integradora da participação, da horizontalidade, da gestão colegial e harmonizada e, ao mesmo tempo, de horizontalidade, acaba por trazer níveis de representação por escala que afasta cada vez mais o cidadão do seu espaço de pertença enquanto a população com identidades reconhecidas dentro do próprio Estado. Daí o uso da religião para a propaganda política, o uso das questões étnicas para a construção de bases partidárias, onde encontra-se partidos que só têm representação parlamentar numa determinada região, porque ali tem a sua origem étnica, a sua origem
religiosa, e ao mesmo tempo esses grupos é que associam com alguns segmentos, sobretudo do setor privado, porque o financiamento desses grupos é feito a partir do setor privado, que permita tirar depois proveitos das vantagens do Estado e não na construção da ideia de nação. E é nisso que hoje nós estamos a sofrer. Daí que a dimensão religiosa é uma dimensão crítica da captura da ideia da nação, e, ao mesmo tempo, a dimensão econômica é uma dimensão crítica da captura da ideia do Estado. Quando nós não conseguimos construir a nação, muito dificilmente construímos o Estado. Não há nenhum Estado que constrói a nação. É a nação que constrói o Estado. Porque, a partir da ideia da pertença, geramos um amplo consenso daquilo que é nosso e como é que nos transporta para as nossas aspirações. Uhum. É muito bom ouvir você, Miguel. Para quem não estava me ouvindo direito e não ouviu a pergunta que eu fiz anteriormente, que o Miguel acabou de responder brilhantemente, eu estava falando sobre como que se constrói essa ideia de nação em um território como a Guiné-Bissau, com tantas etnias, com tantos povos, com tantas outras comunidades. Aqui no Brasil, Miguel, a gente, quando fala em juventude, passa pela questão, não tem como fugir, não tem como falar em juventude sem falar do extermínio da juventude negra, que é uma realidade aqui, né? A cada 20 minutos a gente tem um jovem negro assassinado, e isso tira da juventude negra brasileira a possibilidade de sequer cogitar alguns dos elementos que você traz aí nesses 7 pontos que você falou agora há pouco. Como perpassar, eu não sei se Guiné-Bissau tem essa realidade de violência policial, de extermínio que a gente tem aqui no Brasil, mas esse é um elemento fundamental até para a gente pensar em futuro, porque a gente tem a juventude negra brasileira sendo assassinada e não conseguindo chegar a outros elementos como educação, como moradia, como constituição de família, enfim. Como você percebe essa questão? Essa é uma questão fundamental para o contexto brasileiro, mas podemos fazer vários ganchos, né? Eu acho que no contexto sul-americano há 2 dimensões que têm que estar no centro da pauta dos movimentos sociais e, sobretudo, dos movimentos juvenis. Em primeiro lugar, a questão do extermínio da população negra, sobretudo a população jovem, quer para o nível de encarceramento como dos assassinatos. O Brasil tem a maior população negra encarcerada da América do Sul, só ultrapassado a nível continental pelos Estados Unidos da América. Mas, quando olhamos, por exemplo, para o México, temos o extermínio das mulheres. Ou seja, aquilo que é potência transformadora de um continente é exatamente essa potência que está a ser exterminada. Negros, jovens negros, nas prisões e assassinados no Brasil, e assassinatos, estupro de mulheres, por exemplo, no México. Estou a trazer aquilo que são as caricaturas mais gritantes. Mas toda a América Latina sofre desse problema. Por exemplo, hoje as pessoas pensam de que a Argentina não tem população negra. Tem, mas discriminou. E toma como elemento de referência da unidade nacional o tango, que nem é argentino, que veio da África. Portanto, é para ver o nível de embranquecimento que se coloca dentro da tecnologia repressora do Estado, que dilui as conquistas de um povo. É a mesma coisa, por exemplo, com o Machado de Assis. Eu acompanhei alguns debates no Brasil sobre a figura do Machado de Assis, completamente embranquecido, o que cria lógicas de repressão e de violência simbólica tão forte que depois as pessoas ficam numa crise de identidade. Agora, só que já perceberam essa visão colonizadora de que há cada vez mais consciência, há cada vez mais mobilização, há cada vez mais recursos. Então, essa lógica de extermínio, de eliminação, é exatamente o que aconteceu com o regime da apartheid na África do Sul. Aquilo que hoje existe no Brasil é um apartheid com a população negra e que chega a um nível tão desumano, onde a vida do negro, do jovem negro, não conta nem pelo seu número, nem pela sua qualidade, mas pura e simplesmente porque a partir do momento que o negro é abatido, é visto como um bandido.
Mas já se viu que pessoas que eram professores, que eram crianças, que eram trabalhadores, do seu posto de trabalho, foram abatidas pura e simplesmente porque portavam ou uma mochila, ou uma sacola, ou então porque tinham o seu celular. Chuva, uma pipoca. Porque as forças de defesa e segurança criaram dentro deles uma mentalidade assassina de eliminar exatamente o segmento populacional do qual se pensa de que, ao tomarem conta do aparelho repressor do Estado, irão permanentemente fazer esse ajuste de contas. Mas eu digo, não é preciso ter esse alarme. Mandela deu exemplo na África do Sul. O importante na ideia de construir a nação, e a África do Sul é um bom exemplo, é exatamente essa perspectiva de mostrar de que nós somos humanos, nós não somos seres com brutandade permanentemente em nós. É criar possibilidades de construção de sistemas de reconciliação, de sistemas igualitários, de partilha de valores, mas também de instituições que colocam toda aquela carga repressora em mecanismos de construção de convivência pacífica e de pedagogias alternativas de emancipação entre os povos. E desse ponto de vista, infelizmente, o Brasil não está a conseguir, nem através do sistema educativo, nem através do sistema político, e aqui abro um parênteses, se os movimentos de esquerda no Brasil não colocarem dentro das suas lideranças jovens, negros, mulheres, indígenas, não haverá nenhuma transformação no Brasil nos próximos 20 anos. Portanto, de uma forma global, os negros, as mulheres, os jovens e indígenas têm que estar dentro não só do sistema representativo, da liderança da cúpula dos movimentos, mas também de partidos políticos que assumem cada vez mais uma polarização e uma falência de propostas alternativas daquilo que se quer enquanto um sistema emancipado. Dá uma certa tristeza hoje olhar para toda a esquerda brasileira a discutir entre linhas aquilo que é o Moro e o Bolsonaro. Quando a esquerda devia ter a sua pauta que seja capaz de emancipar-se a esse diálogo bairrista, coloquial, que não consegue olhar para o país no seu todo, exatamente para evitar os números de mortes que nós estamos a ter das pessoas nas periferias, das pessoas negras, com o coronavírus. Isto porque não está a ser pensado ainda a possibilidade de uma ação que alarga as bases dos movimentos sociais. Mesmo quando olhamos, por exemplo, para a escolha dos candidatos a prefeituras, eleições no Salvador de Bahia, há uma representação boa, negra, mas ela não é algo que corresponde a um movimento mais alargado que traz em todos os seus segmentos, não aqueles que vão reproduzir o modelo existente, mas que vêm da aspiração dos movimentos sociais. E como é que essa aspiração permite trazer a agenda dos movimentos sociais e a proteção da vida das pessoas marginalizadas, sejam elas negras, mulheres, indígenas, sem teto e pessoas de baixa renda. É isso que deve estar no âmago da transformação do Brasil. Uhum. Miguel, a gente está chegando aqui ao final do nosso tempo de live, acho que aí já são meia-noite, né? Logo menos. Não, ainda são 11 horas. É provável que a nossa live vai cair, então eu vou encerrar essa e vou entrar novamente para a gente conseguir avançar. Perfeito. E encerrar, tá bem? Vocês voltem, viu, gente? Olá, novamente. Estamos aqui. Raio de quarta-feira e estamos conversando com Miguel de Barros, que é sociólogo, ativista da Guiné-Bissau. Hoje falando sobre juventudes e transformação social no sul global. Teve muitas perguntas que foram feitas na outra live, que a gente não conseguiu ainda ler todas, então se vocês tiverem questões,
coloquem aqui que a gente vai tentar retomar e que o Miguel responda. Miguel, antes da gente finalizar lá na última live, você estava falando que não vislumbra, né, a possibilidade de que haja alguma transformação na política brasileira sem a presença de mulheres e jovens e a população negra dentro do cenário aí político partidário E população da indígena. esquerda População indígena e os também. indígenas. E aí o Leandro fez a provocação também de que também não vai haver essa transformação sem a presença da população LGBTQI+, dentro desse cenário também de decisão política e partidária e etc. E aí você encerrou falando que dava uma certa tristeza de ficar vendo aí a discussão da esquerda ficar nesse campo entre Moro e Bolsonaro. E aí eu queria que você traçasse para a gente um pouco do que você percebe dentro desse contexto Guiné-Bissau e Brasil. Como você percebe que está essa possibilidade de transformação na política, embora sejam contextos diferenciados, mas dessa presença e dessa representação desses segmentos mais diversos aí na Guiné? Bom, deixa eu só fazer um parênteses rápido. Vou responder ao Leandro. Só para ter a ideia, a Guiné-Bissau tem o tamanho do estado mais pequeno do Brasil. Sergipe, né? Portanto, é disso que estamos a falar. Então, portanto, não comparar Guiné-Bissau e Brasil é tipo ter essa ideia, né? Mas é um país que tem uma história incrível, uma história mais importante da África. É o último território dos impérios africanos pré-coloniais do continente. E com um sistema de Estado do Império de Cabo e que desenvolveu uma lógica de governação de territórios de vários povos. É um país que tem mais de 33 grupos étnicos, uns que foram cristianizados, evangelizados, catolizados, islamizados, mas que mantém uma base ainda forte de religião de matriz africana, com sociedades verticais, horizontais e as sociedades matriarcais. Portanto, é este cosmo que nós estamos a falar. Mas também é este pequeno país, que não tem nem 2 milhões de habitantes, que acabou com o regime colonial de Portugal e o regime fascista. Ainda há bem pouco tempo celebrou-se o 25 de abril, 46 anos da Revolução dos Cravos. Todos os comandantes estavam aqui na Guiné, os tanques saíram da Guiné, e foi exatamente devido à derrota e o sofrimento da luta colonial aqui na Guiné que levou a consciência para a mobilização final da queda da ditadura do regime fascista em Portugal. Portanto, é um país cheio de história, de um povo com um alto nível de bravura e que tem essas valências todas. Está encravado numa região onde o país mais próximo que fala português é Cabo Verde, mas é preciso ir de barco. Mas não tem nenhuma ligação continental com nenhum país que fala português. É tudo francês, inglês e países que foram, que adotaram, na sua maioria, religião islâmica. Portanto, e cujo regime político é semipresidencialista, enquanto todos têm presidencial. Portanto, não percebem a Guiné-Bissau. E a Guiné-Bissau há uma dificuldade de compreensão das suas dinâmicas. E essa dificuldade de compreensão das suas dinâmicas também acaba por ser vítima das intervenções internacionais, dos atores que são geoestratégicos mundiais. Estamos a falar de China, de Rússia, dos Estados Unidos da América, de Inglaterra, de França, que têm interesses localizados aqui na Guiné-Bissau. Portanto, é muito difícil a Guiné-Bissau ter um quadro de intervenção que consiga superar essas teias. Portanto, enquanto que o Brasil, depois do Covid, por exemplo, os dois países da América Latina que vão ter a capacidade, pelo menos em termos de recursos econômicos, o Brasil é um deles, depois é o México. São os países que vão ter alguma pujança. O Brasil tem uma outra dimensão e tem uma outra importância, quer do ponto de vista dos recursos, quer do ponto de vista populacional, mas também da sua própria participação na agenda
da geopolítica e de influência internacional. Portanto, não faria a comparação, mas faria mais essas especificidades. Para dizer o quê? Se por um lado há essas dificuldades todas, então é muito difícil estabilizar o regime, porque a estabilização do regime acaba por entrar com um conjunto de atores emancipados que não respondem à agenda internacional, nem respondem a fundamentalismo partidário, nem respondem a fundamentalismo religioso, e muito menos essa visão do mercado para gestão do espaço público. Então, esses atores muito dificilmente conseguem ter espaços de influência no campo do poder. Agora, como é que se muda isso? Muda-se isso exatamente com a ampliação da base. Cada vez mais tem que se apostar na qualificação do pensamento, do projeto de sociedade e nas instituições alternativas para construir um modelo que emancipa das sociedades. Por que é que para mim isso é importante? Brasil, por exemplo, com as políticas do governo Lula, houve ganhos muito, muito importantes. O ganho, por exemplo, com a cota racial indígena para acesso ao ensino superior, democratizou de algum modo o acesso ao ensino superior. Mas onde é que esteve o problema? Esse modelo não teve uma real conexão com o sistema econômico vigente no Brasil. A maior parte das pessoas qualificadas dentro desse modelo ou encontravam alternativas econômicas dentro da própria universidade, ou então tinham que sair do país. Mas não estavam na cúpula das empresas como, por exemplo, a Embrapa, não estavam, por exemplo, nas cúpulas, como, por exemplo, da companhia petrolífera, não estão nos bancos. Portanto, há uma desconexão do modelo educativo com o modelo econômico. Mesmo havendo um alto nível de qualificação, esse alto nível de qualificação não foi empoderada com o acesso ao sistema econômico que influencia o sistema político. E a mesma coisa aconteceu no contexto africano. O modelo que nós herdamos, quer do pós-colonialismo, quer da libertação política, não retribuiu às pessoas aquilo que era seu patrimônio, terra, nem deu as possibilidades de esses atores disputarem o espaço público, porque foram assassinados, foram presos, foram perseguidos. Então, a partir do momento que não se consegue estabelecer essa cadeia, no caso africano, com as antigas colônias, torna muito difícil ter uma oportunidade de transformação. Por quê? Porque é o sistema econômico que dita o modelo político. Enquanto nós não percebemos isso, nós vamos estar a agir na periferia do sistema político, do poder, e não na curação daquilo que é o sistema da transformação. Portanto, tem que haver empoderamento econômico. Esse empoderamento econômico não pode servir só de elementos de consumo. E isso é um elemento altamente enraizado no sistema brasileiro. A partir do momento que se qualificou a segmento mais marginalizado e mais discriminado para chegar ao nível de classe média, foram transformados em meros consumidores e não enquanto agentes empoderados com vínculos de compromisso, de solidariedade, de consciência para construir modelos políticos alternativos. Portanto, é isso que estamos a faltar. Agora, se olharmos para a experiência, por exemplo, como do Ghana, onde Ghana dispensou a FMI Banco Mundial, está a criar o Fundo de Petróleo e de Cacau do Ghana, é o que financia o sistema educativo. Estão a investir no setor tecnológico com jovens de 17, 18, 19 anos. Estão a investir na medicina natural. Estão a criar o seu modelo de representação ao nível das câmaras, com o reconhecimento das autoridades tradicionais. E estão a dar aos jovens possibilidades de mobilidade no próprio continente. Isso leva, e ao todo o passado do Kwame Nkrumah, isso leva as pessoas a serem atores da sua própria transformação. E Ghana hoje é um modelo de referência em África. Muita gente fala do Ruanda. Eu não tomo o modelo Ruanda porque é um modelo ainda muito fechado. É um único presidente no regime vertical. Ghana já teve 3 transições políticas de oposição para o partido da independência, com atores que viveram fases diferentes, inclusive da diáspora, que estão a demonstrar que, a partir do momento que há um compromisso com a nação e há projeto de sociedade para a transformação estrutural, é possível criar políticas públicas emancipadoras. Isso não se faz só com os partidos políticos, nem com os partidos políticos do modelo de partidocracia, mas
Isso faz com um movimento amplo da sociedade que é revestido de potência educativa, econômica, cultural, que permita empreender instituições democráticas para a criação de capacidades mais igualitárias. Agora, isso tem várias repercussões. Há, por exemplo, tendências de poder, e disse no início de que ainda há um modelo colonial, há um modelo imposto pelas dinâmicas religiosas, tanto das religiões de matriz cristã, como das religiões de matriz islamizadas, como também, por exemplo, das novas religiões pentecostais. A liberdade e o direito reprodutivo e sexual é algo ainda que está amplamente recalcado. Portanto, a questão de LGBT que o meu irmão Leandro está a colocar sofre exatamente desse recalcamento do poder da religião dentro do sistema do Estado. E esse poder de religião é que controla não só o pensamento do Estado, mas é que controla o próprio sistema educativo. Quando hoje, por exemplo, o debate no Brasil é a volta daquilo que é a educação ou a escola sem ideologia, é exatamente a inculcação desse modelo de que há determinadas formas de organização da sociedade, de colocação do corpo no espaço público, de vivência das relações de afeto e de sexualidade, devem obedecer um determinado tipo de padrão, porque responde aos interesses do controle do pensamento do corpo e da ação do indivíduo. É isso que está em causa. Isso reproduz em várias escalas, nos Estados Unidos da América, em África, no Brasil, no Egito, na Suíça, na Holanda, porque não se emancipou ainda a uma estrutura sólida que é a estrutura religiosa. Quando vamos falar das estruturas sociais, de criação das identidades e da tecnologia de intervenção do Estado, a religião é um elemento pilar que leva a isso. Daí que eu gosto mais da questão da espiritualidade, né? Da fé. Se eu tenho fé, se tenho uma convicção inabalável de que é a minha consciência que faz ligação com a minha vivência, e essa minha vivência canaliza para a minha espiritualidade, então eu estou mais livre de fazer as minhas escolhas. E quando nós não conseguimos fazer essa leitura, ficamos a reduzir o discurso muito sexista, muito sexualizado, à volta do corpo e não à volta da mente, do corpo e da ação pública que advém dessa articulação. Você fala sobre essa presença da religião, do catolicismo das religiões islâmicas, enfim. É uma das coisas que eu tinha para te perguntar, como que funciona aí a questão das religiões, que aqui a gente chama de religiões de matriz africana, na Guiné-Bissau? Bom, não é só na Guiné-Bissau, em toda a África subsaariana, as religiões da matriz africana estão no coração da manutenção do ecossistema dos espaços africanos. E aí faço uma leitura muito rápida. A colonização disse-nos que tínhamos que ser civilizados. E nessa lógica de civilização, arrasou completamente aquilo que eram as estruturas de gestão espiritual, os santuários. O que eram os santuários? Eram os rios, onde se reproduzem peixes, eram floresta, onde se buscam os alimentos, os medicamentos, e ao mesmo tempo todo o ecossistema cultural à volta do natural. Quando nós chegamos com o esgotamento do modelo capitalista, baseado na exploração de matéria-prima, o que é que nós encontramos? Encontramos exatamente a multiplicidade de vários segmentos de manifestações religiosas. Que, no fundo, é um negócio da fé. Não há nenhuma espiritualidade ali, é um negócio da fé. E isso leva a um extremismo que o presidente Kagame de Ruanda diz: se é negócio, então vamos profissionalizá-lo. Quem quiser abrir uma igreja ou uma mesquita tem que vir com um diploma do curso de teologia para mostrar que aprendeu bem e vai fazer um negócio de uma forma oficial, para que o negócio não seja não só rentável para ele, mas também para a pessoa que vai lá venha com recursos que lhe permitam também depois mediar a sua relação com o seu espaço e com a própria manifestação religiosa. Para dizer o quê? É que
as religiões de matriz africana estão no coração da manutenção do equilíbrio ecológico, do equilíbrio cultural, do equilíbrio econômico, daquilo que é a funcionalidade das sociedades africanas. Exatamente, a pandemia que hoje nós estamos a sofrer, aqui, todo mundo, é consequência de incapacidade desse modelo neoliberal compreender de que podia fazer gestão sustentada dos recursos naturais e não a exploração abusiva. E essa exploração abusiva diminuiu a capacidade de proteção natural e aumentou o número, por exemplo, de vírus. Então, o que é que isso significa? Significa que as formas de consumo, as formas de vivência, têm que estar completamente alteradas para uma dimensão mais espiritual do que uma dimensão mais coloquial do negócio da fé. E se essa dimensão não entrar dentro das nossas cabeças, muito dificilmente as nossas práticas enquanto indivíduo, enquanto sociedade, vão alterar também. Porque tanto o cristianismo como o islamismo e também o budismo e outras manifestações tinham e continuam a ter uma máquina econômica e financeira extremamente forte que controla a vida do espaço público. Portanto, aquilo que nós estamos aqui a discutir é que a emancipação dos povos tem que acontecer numa perspectiva de reconhecimento das espiritualidades que não traga novas colonialidades nem usurpação daquilo que é condição fundamental dos direitos individuais de escolha, de ação, que as sociedades têm, mas também que as pessoas têm. E se isso não ficar a perceber também, acabamos por ficar completamente confinados sobre as consequências da ação de determinados grupos de interesse que são religiosos e não propriamente a discussão sobre a espiritualidade e como é que as espiritualidades se manifestam numa sociedade agora que vai ter desafios enormes para se reerguer e reconstruir formas mais sustentadas de convivência, de consumo, mas também da sua própria transformação. E aqui os jovens têm um papel importante, porque a forma como os jovens vão viver também as suas manifestações religiosas, se tiverem desconexas de uma perspectiva espiritual, torna muito difícil a tal transformação, porque mesmo que economicamente, politicamente, do ponto de vista educativo, têm todas as ferramentas, mas continuam alienados a um sistema reprodutor de tudo aquilo que é neocolonialidade. Portanto, é isso que tem que ser superado. Certo, muito bem, muito bom. Vou ler aqui alguma pergunta. Libânia Fernandes. Miguel, como vê na legislação e na sociedade de Guiné-Bissau mulheres e direitos humanos, avanços e desafios? Bom, eu não sou jurista. Não, eu acho que quando olho para questões legais sou muito anarquista, né? Porque lá está, os aspectos legais são extremamente constrangedores, sobretudo em estados que têm e em países que têm uma determinada cultura não formalizada, distanciada, fria, e que essencializa as pessoas enquanto coisas. E o direito tem muito essa força de colocação daquilo que são as manifestações em situações muito desajustadas e retiradas daquilo que é a condição das pessoas. Por exemplo, no caso da Guiné-Bissau, as leis que existem são leis coloniais. Como é que, por exemplo, num país que tem pluralidade jurídica, onde há regras de mediação, de gestão de conflitos e de aplicação de regras tradicionais, e que não é reconhecido dentro do sistema formal do sistema jurídico. Portanto, isso é uma aberração. Mas, ao mesmo tempo, as leis ainda que nós temos, embora venham reconhecendo algumas questões ligadas aos direitos fundamentais, mas têm aberrações terríveis. Por exemplo, até agora, na legislação guinense, não se reconhece o direito de chefiar a família por parte de uma mulher. Chefe de família é um homem. Portanto, isso é completamente obsoleto. Tem que se fazer a revisão desse quadro legal para enquadrar todas essas transformações
de direito humano da mulher e que é fundamental para a própria liberdade da condição da mulher. Um outro elemento importante é que, por exemplo, quando há situações de casamento na legislação guinense, ainda a mulher perde alguns direitos do ponto de vista econômico para o marido. Portanto, são aspectos que têm que ser tomados em consideração, não para ir analisar como estão, mas para mudar, porque não faz sentido. Portanto, o reconhecimento de transição de conquistas das mulheres tem que entrar em todas as esferas da legislação, mas ao mesmo tempo também o reconhecimento do pluralismo jurídico baseado naquilo que são os aspectos da justiça tradicional tem que ser tomado em consideração e os elementos que são nefastos da justiça tradicional não devem entrar dentro do sistema legal. Portanto, esse diálogo tem que acontecer para que haja um processo de endogenização e também de empoderamento e de equidade da própria produção legal. Agora, isso não é só também um problema da Guiné-Bissau, isso é um problema de todos os países africanos que ainda precisam de fazer esse tipo de atualização. Por exemplo, uma das sociedades mais progressivas da África é o Senegal, mas o Senegal ainda o homem tem direito de casar até 3 mulheres. Portanto, isso mas não se reconhece, por exemplo, o direito da mulher casar, por exemplo, 3 homens também. E aí vimos que há um paradoxo daquilo que é a produção e reprodução do machismo baseado no próprio fundamentalismo religioso. Certo. Eu tenho uma curiosidade aqui, porque a minha mãe, em 2011, fez parte de um projeto que foi a partir de uma articulação entre organizações não governamentais do Brasil e da Guiné-Bissau, promoveu um encontro de mais de 20 comunidades, de representantes de mais de 20 comunidades quilombolas aqui do Brasil, no Maranhão, com a comunidade em Cacheu, aí na Guiné-Bissau. E aí eu queria saber de você como você percebe esses movimentos de aproximação entre comunidades quilombolas brasileiras e Guiné-Bissau, enfim, essa reconexão ou essa ligação entre esses povos. Há uma tendência importante de mobilidade de pessoas à volta da procura dos seus ancestrais. Os Estados Unidos procurou isso através de métodos biológicos. O Brasil está a fazer mais através de métodos de proximidade cultural. Mas muita gente foi para o Brasil, ou muita gente foi levada ao Brasil. Desde o Reino do Congo, estava a falar da África Central, até, passando para a África Ocidental, até a África Austral, muita gente foi levada para o Brasil. Há a reprodução de alguma ancestralidade no Brasil, mas ainda acredito que o Brasil não conhece ainda metade daquilo que é a sua ancestralidade africana. Eu penso que um projeto da sociedade brasileira tinha que ser muito mais amplo, não só aquilo que aconteceu na produção de alguma informação para o sistema educativo. Lembro a altura que o Haddad foi ministro da Educação, que reproduziu aquelas coletâneas da Unesco sobre a cultura, a origem africana. O Brasil tem que fazer uma incursão muito forte no seu passado para perceber as várias origens africanas que teve. Só, por exemplo, no caso guineense, São Luís, Maranhão, Salvador e Ceará ficaram com um contingente de quase 70% de homens e mulheres que foram levados ao regime de escravo, né? E não há esse conhecimento. Cacheu é um porto onde eram concentrados um conjunto desses homens que iriam ser mulheres que iriam ser comercializadas. Era Cacheu, era Goré, as maiores concentrações para as largadas do famoso comércio triangular. E depois que foram parar nos Estados Unidos da América, foram parar no Reino Unido, foram parar, por exemplo,
Em Austrália, todo esse contingente. Aquilo que se tentou fazer no caso da Guiné-Bissau foi uma iniciativa de uma organização da sociedade civil, de uma ONG, que tenha essa dimensão de resgate do património cultural histórico, tanto material como imaterial. E que conseguiu montar um museu ainda com muita informação dada por Portugal, e não aquilo que foi a sistematização que nós fizemos cá, para permitir olhar, pelo menos do ponto de vista daquilo que os portugueses registaram, o que é que havia em termos de gente que partiu, mas há necessidade de fazer estudos sobre famílias, sobre pessoas, sobre grupos étnicos, sobre tipos de produção. Por exemplo, hoje no Brasil, há determinados produtos alimentares que foram levados daqui para lá. Estou a olhar, por exemplo, para o jiló, estou a olhar, por exemplo, para a berinjela africana, né? E algumas expressões. Né? Era um conjunto de gente que saiu daqui. Portanto, toda essa construção deve ser feita tanto na perspectiva científica, de pesquisa, mas também tem que ser feita nessa perspectiva da convivência, da aproximação, de recolha de saberes orais, de recolha de testemunhos ancestrais. Porque não é só a Guiné-Bissau, encontra-se em Cabo Verde, encontra-se na Gâmbia, no Senegal, em Serra Leoa, em Angola. Portanto, um conjunto de elementos que permitam, pelo menos, esse diálogo. Agora, não deve ser só o interesse do Brasil, tem que ser também o nosso interesse. Nós também temos que procurar saber também aquilo que foi nosso, que é parte de nós, que se deslocou. O que é que produziu, o que é que desencadeou. Nós estamos a trabalhar aqui na agenda cultural de Bissau. Dessa pesquisa encontramos duas histórias importantes. A primeira comunidade da Argentina, né, que ficou libertada de negros, era um homem escravizado da Guiné-Bissau. E a primeira mulher e a primeira pessoa que criou um sistema de asilo, de hospital moderno, era uma mulher negra que foi retirada da Guiné-Bissau para os Estados Unidos da América. Portanto, esses elementos precisam cada vez mais serem trazidos para o conhecimento não só do interesse científico, mas da memória daquilo que é a história dos países. E essas memórias, o Brasil também é um quadro interessante, tem que dialogar com o espaço público. Eu vi as manifestações sobre, por exemplo, a presença de imagens, de espiritualidades de origem africana que querem ser retiradas do espaço público, inclusive no Salvador, da Bahia, quando há estátuas de homens brancos que estiveram na colonização e dizimaram gente que são apresentados como heróis. Esse diálogo tem que acontecer. Isso tem que ser confrontado, isso tem que ser para permitir com que as pessoas conheçam a história. Portugal fez um percurso muito interessante nos últimos tempos, sobretudo porque há uma certa diáspora, há uma certa consciência de origem social de um conjunto de ativistas de movimentos sociais que conseguiram passar, através da Câmara de Lisboa, de uma iniciativa de orçamento participativo, a edificação de um memorial que demonstra todo o processo inverso da própria chamada descoberta. Ou seja, como reconstruir a história nos passos e na presença de dinâmicas de colonização. Isso é extremamente importante para o resgate da afeto, para o resgate da consciência e para a produção da autoestima e a capacidade cívica. Portanto, isso é algo que tem que acontecer. E por isso, para o Parlamento português, não foi um resultado do acaso. É todo esse conjunto de movimentos que foi permitindo dialogar, não só no espaço guetizado das identidades negras, mas também dialogar com o espaço público do poder político instituído, onde eles também são partes integradoras desse próprio espaço, mas com a consciência da sua origem e da sua também condição de classe identitária. Portanto, isso é algo que cada vez mais tem que acontecer. Agora, por que é que nós falamos disso também? Se os jovens não têm propriedade sobre a sua história, se os jovens não têm conhecimento do percurso que os seus descendentes fizeram, se os jovens não sabem onde é que saíram, onde é que estão,
muito dificilmente encontrarão horizontes para influenciar a transformação que querem ter enquanto protagonistas sociais, mas também enquanto coletivos de pessoas que querem se comprometer com uma certa capacidade de emancipação de todas as dificuldades que o neoliberalismo, esse sistema ainda esclavagista, acaba por nos colocar, inclusive na própria África. Com certeza, Miguel. Aqui nas perguntas, Leandro diz que você... Temos que acabar. Já é muito tarde aqui. É? Tá bem. Então, gente, vocês que fizeram mais perguntas, a gente está no fuso horário, temos essa diferença de fuso horário aqui do Brasil para Guiné-Bissau. Miguel, eu quero te agradecer por ter aceitado prontamente estar aqui com a gente, conversando sobre essa questão das juventudes e da transformação social e esse paralelo aí entre Brasil e Guiné-Bissau. Agradecer porque eu sei que o horário também aí já está tarde, dizer que você tem sempre portas abertas quando quiser participar aqui novamente, conversar, trazer aí suas ideias para a gente estar promovendo trocas, tá bom? Muito obrigada. Eu queria só fazer duas sugestões de leitura. A primeira sugestão de leitura que eu quero fazer é este livro. É o livro de Henrik Wijk, que fala sobre os territórios, navegar em territórios da guerra. E a experiência de como é que a juventude, num contexto de exclusão, de marginalidade, negociam os seus futuros, inclusive com os políticos. E fala de uma experiência de milícias juvenis que tiveram na Guerra Civil de 98 e 99, os Aguentas. É um livro muito, muito interessante e que resgata a questão dos jovens num contexto de marginalidade. O segundo livro que eu quero também propor é o livro da moçambicana Alcinda Onuana. O título é Tempo da Juventude. É um livro muito, muito interessante que discute todos os elementos que tivemos a falar, da questão da juventude suspensa, da questão, por exemplo, das expectativas em relação à mobilidade social, da questão, por exemplo, de empoderamento de movimentos sociais como os movimentos de hip-hop ou rappers, como é que construíram uma agenda pública no Senegal, em Moçambique, na África do Sul, movimento de transformação das revoltas em Tunísia, e a partir daí dialogar, será que os jovens são apolíticos ou reclamam por uma agenda que o sistema político não consegue incorporar? Então, o que é que isso nos transporta? Os jovens têm que reinventar um sistema político que se adequa àquilo que são os interesses e necessidades da sua época. Muito obrigado e um abraço para todo mundo que nos seguiu e um prazer. Muito obrigada, e eu vou subir nos stories agora as fotos das capas do livro para quem quiser buscar, seguir aí as indicações de leitura do Miguel. Muito obrigada a todo mundo que ficou até aqui com a gente, muito obrigada, Miguel. Tchau, tchau. Prazer, tudo bom. Gente, então, muito obrigada por vocês terem acompanhado aqui a nossa live hoje. Eu vou, como eu acabei de falar, vou subir aí as indicações de leitura do Miguel nos stories. E a live vai ficar salva aqui até amanhã, tanto essa segunda, como a primeira que a gente fez e que estendeu um pouquinho aí no tempo. Nas próximas 24 horas vocês podem assistir, podem indicar, podem compartilhar com as pessoas. E segunda-feira que vem tem mais Para-Raio. Quem não me conhece, eu me chamo Raio Gomes, sou jornalista, aqui tocando esse projeto do Para-Raio. Toda segunda e quarta-feira, às 9 da noite, eu estou aqui com várias pessoas trabalhando, discutindo diversos temas importantes, fundamentais aqui para a nossa pauta e para a nossa sociedade, tá bom? Me sigam, acompanhem. Tenho subido também algumas dessas lives no YouTube. Se vocês puderem, ao encerrar aqui a live, irem lá aqui no link que tem na minha bio, no meu perfil. Hoje eu subi a nossa live com o professor Leandro Bulhões, que também está aqui assistindo a nossa live. Foi maravilhosa a nossa conversa sobre descolonizar pensamentos e afetos. Está disponível no YouTube para quem não assistiu. E peço que vocês se inscrevam no canal,
participem, deixem comentários, curtam os vídeos, que assim a gente consegue chegar cada vez a mais pessoas, tá bom? Muito obrigada e segunda-feira aguardo vocês aqui no mesmo horário. Hoje foi um pouquinho mais cedo, mas segunda-feira a gente volta às 9 da noite, tá bom? Obrigada e boa noite, gente. Até segunda.